the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre alguém que se achava ao sol na terra. Luís XIV foi rei de França desde 1643 até 1715, ou seja, dos 5 aos 77 anos. O seu reinado, de 72 anos, foi assim o mais longo do mundo ocidental. Abre-se aqui um pequeno parênteses para relembrar que Isabel II do Reino Unido chegou muito perto desta marca, ao cumprir 70 anos de reinado. Luís XIV é quase sempre apontado como o exemplo do monarca absoluto, aquele que concentra em si a soberania. No entanto, o poder absoluto do rei era questionado quando subiu ao trono, com apenas 5 anos. Seu pai, o rei Luís XIII, herdou o ancestral braço de ferro entre o rei e os parlamentos franceses, sobretudo por questões fiscais, e também os conflitos com a nobreza, tradicionalmente rebelde. Ainda, o envolvimento de França na Guerra dos 30 Anos, onde entrou junto dos protestantes contra os principais inimigos dos Bourbons, os Habsburgo, que reinavam em Espanha e suas possessões, e no Sacro Império. Curiosamente, Bourbons e Habsburgo espanhóis constituíam na prática a mesma família. Luís XIV era filho de uma princesa espanhola, Ana de Áustria, e casou-se com Maria Teresa de Habsburgo, sua prima pelo lado materno e paterno. Mas a maior herança de Luís XIV foi-lhe indiretamente entregue pelo cardeal Richelieu. Este teorizou a raison d'État, princípio de inspiração maquiavélica que submetia os princípios ao pragmatismo, tendo como fim supremo a glória do rei, que confundia-se com a de França. Luís XIV seguiu este princípio ao longo de todo o seu reinado. Nos seus primeiros anos, enfrentou as 3 frondas, revoltas do Parlamento de Paris, dos nobres e popular, o que contribuiu para a ideia de construir Versalhes, a forma que encontrou para manter a nobreza entretida e sob vigilância. Depois, logo que conseguiu impor a sua lei, lançou impostos para financiar as suas intermináveis guerras. O rei Sol acreditava que a glória de um Estado alcançava-se pela guerra e a conquista. Ao longo do seu reinado, manteve uma luta sem tréguas com o Sacro Império, os príncipes protestantes alemães e também com o Statuto da Holanda, depois também rei de Inglaterra, Guilherme de Orange, talvez o seu principal inimigo. O objetivo principal de Luís XIV era enfraquecer os Habsburgo, vizinhos de França a Ocidente e Oriente, na Espanha e Sacro Império, e expandir a França até ao que considerava as suas fronteiras naturais, os Pirineus, os Alpes e o Reno. Este objetivo baseava-se numa concepção muito anterior ao princípio do nacionalismo, surgido apenas no século XIX. Luís XIV, bem como outros príncipes, defendia que a posse era legitimada pela força e não por sentimentos de pertença, razões históricas ou culturais. Também que um Estado forte era suportado pela homogeneidade e exclusivismo, daí a revogação do Edito de Nantes, em 1685, que proibiu o credo calvinista, que em França era, sobretudo, tido pelos hugonotes, e a oposição à liberdade comercial, defendida por holandeses e ingleses. No final do seu reinado, a política externa francesa foi dominada pela Guerra de Sucessão Espanhola. Esta foi motivada pela morte sem herdeiro próximo do rei espanhol Carlos II de Habsburgo. Em 1714, depois de 13 anos de conflito, Luís XIV conseguiu por fim alcançar o seu objetivo: colocar no trono espanhol o seu neto, Filipe de Anjou, primeiro rei da dinastia que ainda hoje permanece em Espanha. Mas esta vitória pessoal fez-se à custa dos franceses, que passaram décadas sobrecarregados de impostos para sustentar as ambições do rei. Em 1715, quando Luís XIV morreu, França era o Estado mais importante da Europa, conquanto arruinado. No meio de tantos conflitos, os 72 anos de Luís XIV também trouxeram aspectos positivos, isto na arte, nas ciências, com a fundação da Academia das Ciências, e enquadrou nomes tão importantes como Colbert, Descartes ou Molière. Apesar do rei Sol ter imposto a sua vontade absoluta durante mais de 7 décadas, a sua ação tem de ser analisada à luz da época. Tal como sempre salientamos neste programa, a análise da história não pode cair no erro do anacronismo. O que vamos então discutir nos próximos minutos baseia-se precisamente nesta premissa. Ou seja, importa sobretudo perceber se, tendo em conta os padrões da época, Luís XIV terá sido um bom governante
ou apenas alguém desapiedado, vaidoso e caprichoso? Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, o que te parece? Para ser sincero, Lourenço parece-me tudo. Quer dizer, acho que ele era vaidoso, caprichoso, inovador, centralista. Quer dizer, ele foi uma série de coisas. Ele iniciou, digamos, um estilo de política que, como tu dizes, já vinha do Richelieu, da raison d'État, ou razão do Estado. Não é? O Estado tem uma razão em si mesmo, que está acima dos cidadãos. A ideia, que ainda hoje é prevalecente em muitos países, sobretudo latinos, em França, em Portugal, em Espanha, em que são os cidadãos estão ao serviço do Estado e não o Estado ao serviço dos cidadãos. Sim. Essa inversão, que aliás o Napoleão continuou mais tarde e não foi exclusiva, digamos. Sim, mas infelizmente mantém-se aos dias de hoje. Mantém-se até aos dias de hoje, mas foi ele que inaugurou. E nesse aspecto ele teve um papel que foi terminar os restos do feudalismo que existiam em França até à sua chegada ao poder. Quer dizer, exato. Richelieu já tinha combatido, depois o seu primeiro-ministro, enfim, que foi aquele que durante a sua minoridade, uma vez que ele chega a rei com 5 anos, não é? E só aos 13 é que ele assume completamente a governação, porque dos 5 aos 13 é o Giulio Mazarin, ou como se chama, o Mazarino, o cardeal Mazarino, herdeiro do Richelieu, que atua como primeiro-ministro. Agora, depois ele teve coisas muito importantes na história da França, por exemplo, o canal do Midi, o canal do sul de França, que liga o Atlântico ainda hoje, o Atlântico ao Mediterrâneo. Que foi uma obra importantíssima para o desenvolvimento das indústrias num determinado setor da França e no geral, em França inteira. Teve também na economia, não é? Ele foi o protetor e depois chegou a ser ministro dele e depois até primeiro-ministro, o Jean-Baptiste Colbert. Exato, o célebre Colbert, que em França hoje ainda Colbert e mercantilismo confundem-se, porque ele de facto é um mercantilista, é uma pessoa, é um grande adepto do comércio e portanto ele é favorável a uma coisa que hoje em dia parece quase banal, que é: o Estado tem que se subsidiar através de impostos e depois com esses impostos tem que propiciar não só o comércio como também a indústria e fomentar, digamos, a criação de riqueza. Ora, quer dizer, que é um princípio de economia moderna, embora hoje já esteja mais que ultrapassada, já ninguém é mercantilista, digamos, e já ninguém pensa assim. Pelo menos ninguém o assume. Exatamente. Ninguém o assume, e penso que ninguém é. E ainda teve outro aspecto que tu aí falaste e que me parece muito importante, que é o de protetor de alguns artistas ou criadores. Das artes e das ciências. E da música. O Jean-Baptiste Lully enfim, praticamente ninguém conhece, mas que é um compositor fundamental no Barroco. Deve praticamente tudo ao Luís XIV. Portanto, também foi mecenas. Foi mecenas de Lully, mas foi mecenas de outros. De Molière. Quer dizer, a gente ainda hoje diz a língua de Molière, não é? Como cá se diz a língua de Camões. Exato. E ele, de facto... Pronto. Agora, teve muitos aspectos negativos. E mesmo vistos como tu dizes bem, com os olhos da época, vistos que os olhos de hoje são todos negativos, provavelmente, tirando talvez o mecenato. Há sempre aí uma exceção para a cultura, mas enfim. Mas quer dizer, visto com os olhos da época, ele foi um rei que nunca se contentou apenas com aquilo que ainda hoje dizem, o de Gaulle ainda dizia muito, e não sei se o Macron diz, mas muitos presidentes de França ainda dizem,
le grandeur de la France, que é a grandeza da França. Ele sempre teve essa ideia, não é? E a grandeza da França para ele entrava pelos Países Baixos, pela Bélgica, pela Espanha, por tudo quanto fosse sítio. E confundia-se com ele. E confundia-se com ele. Ele personificava a grandeza de França. Exatamente, porque o l'État c'est moi, que foi ele que disse, o Estado sou eu, o Rei Sol, não é? E portanto, nesse aspecto, ele foi fazendo alianças, digamos que hoje diríamos, mas mesmo na altura se diriam, oportunistas, com os mais diversos com os mais diversos protagonistas da altura, não é? Quer dizer, tanto foi aliado dos ingleses como foi contra os ingleses, foi aliado quer dizer, o inimigo constante dele de facto foi o Guilherme de Orange. Sim. Aliás, com o Guilherme de Orange, depois como se casou com a Maria... Converte-se também em rei Converte-se em rei de Inglaterra, então aí ele faz o 2-1, não só é inimigo porque era o príncipe de Orange dos Países Baixos, sim, como depois torna-se rei de Inglaterra e faz o 2-1. Mas de resto ele andou a fazer alianças e a desfazer alianças e guerras, sim, no meio disto tudo, praticamente com toda a Europa. Foi um... Aqui é interessante esta parte quando falamos no feudalismo e no centralismo em Luís XIV, porque se fizermos uma comparação, e Luís XIV já começa o seu reinado depois do Tratado de Westfália, que é muito importante, ele põe fim à Guerra dos 30 anos, e onde França emerge como uma grande potência da Europa, por substituição de Espanha e do Sacro Império. Mas nós vemos que os grandes estados feudais da Europa, o caso inglês é um caso diferente, mas na Europa continental são sobretudo França e o espaço do território alemão, do Sacro Império. E o Sacro Império depois Itália, um pouco. Sim, mas menos. E no Sacro Império, depois de Westfália, o Sacro Império fica um mosaico de 300 e tal estados. Enquanto França está em contraciclo com Luís XIV, que consegue eliminar os restos de feudalismo, centralizando. E os restos de feudalismo, não só por uma nobreza que era bastante insubmissa, e já vamos falar nas frondas, que se revolta contra o rei, como algo que também falámos quando gravámos o episódio sobre a Revolução Francesa, dos parlamentos franceses, que não tinham a ver com os nossos parlamentos, mas eram tribunais, uma espécie de tribunais constitucionais regionais, mal comparando, e que se opunham bastante às medidas do rei, e o rei teve que ir muitas vezes ao Parlamento, porque aí sim, com o rei no Parlamento, a legislação passava. Portanto, aí temos logo uma tentativa de Luís XIV fazer exatamente o contrário do que estava a passar no Sacro Império, que os Habsburgo, sendo ironicamente a mesma família, porque ele era filho de uma Habsburgo, casado com uma Habsburgo, e todos eles eram casados entre si, os Habsburgo eram os seus principais inimigos. Era tão estranho que a Ana da Áustria era espanhola. Era espanhola. Ao contrário do que o nome indica, não era austríaca, mas espanhola. Era espanhola, e o Filipe IV era casado também com uma princesa francesa, Isabel de França, que foram os pais da mulher dele, portanto eles eram primos. E o de Valois também não era de Valois, quer dizer, não era valão, como é que se diz hoje, Wallon. Sim. E era já nem sei de onde, mas era francês, era totalmente francês, aliás era neto ou bisneto, neto. Os Valois era a dinastia francesa antes dos Bourbons. Era a dinastia, pois. Mas aqui só ainda rematando este olhar, este primeiro olhar pelo Luís XIV, ele tem a nível de política externa, porque ele internamente faz esta centralização e tem algo que acaba por ser bastante inteligente, que é para ter os nobres sob controle, para ter a nobreza sob controle, constrói Versalhes com todo aquele aparato e com tudo, que nos parece uma coisa completamente despropositada, e é de facto aos olhos de hoje, mas tinha um objetivo, não era só um mero objetivo era controlar a nobreza. E entretê-la, no fundo entretê-la com aqueles jogos todos de salão, com as precedências, com todo aquele barroquismo, com o protocolo barroco complicado, não é? Complicado, mas no fundo para os manterem ali sob vigilância. Mas externamente, o grande problema de Luís XIV foi essa tentativa de procurar uma glória para a França que se confundisse com ele, com um princípio maquiavélico de engrandecimento do poder. Ou seja, se o Estado se engrandecesse, se ele se engrandecesse, isso significava que a França estava bem. Que não era, obviamente, o que não era um facto. Ele tentou ser rei por interpostas pessoas de praticamente a Europa toda, que é uma coisa, quer dizer, e colocar a família foi uma coisa que, sem querer,
A Rainha Vitória no século XIX conseguiu, não é? Que era a avó da Europa, porque toda a gente era da família. E que Napoleão tentou com os seus irmãos. Napoleão também tentou com os irmãos, mas foi derrotado. Mas a Rainha Vitória não foi derrotada, morreu de idade, digamos, de morte natural, e ao longo da vida os netos, bisnetos, sobrinhos netos, e isso tudo, incluindo os próprios reis portugueses, não é? Sim. Eram todos da família da Rainha de Inglaterra. Mas com a ironia do próprio Guilherme II, Kaiser alemão, ser seu neto. Exatamente. Essa é a maior ironia. Era a melhor. Pois, sim, quando entraram em guerra, e com a ironia de, aliás, os seus descendentes mudarem de nome para não ficarem com o nome alemão. Exatamente. Mas voltando agora aqui ao Luís XIV, que aliás ainda está a 2 séculos da Rainha Vitória, para aí, não? Sim, 1600, 1800, 150 anos, 200 anos. Ele tem logo a seguir, quer dizer, ele logo que vai para o trono, e vai para o trono, como já aqui se disse, com 5 anos, portanto não tem responsabilidade absolutamente nenhuma. Tem sim o Mazarino, ou Mazarino, que era de origem italiana. Exato, Giulio Mazarini, que é o nome verdadeiro dele, depois foi afrancesado por Jules Mazarino, e nós chamamos-nos Mazarino. Sim. Também, enfim... Mas ele é o herdeiro direto de Richelieu, não é? Richelieu, portanto, sim. Toda aquela ideia política da raison d'État e sim, do ele é totalmente, ele não tem qualquer... É a continuidade total de Richelieu para Mazarino. Que não há Henrique, para darmos aqui um exemplo aos nossos ouvintes do pragmatismo de Richelieu e depois Mazarino, mas sobretudo Richelieu, ele, na Guerra dos 30 anos, alia-se aos protestantes. Exato. Contra o principal inimigo, que é o Sacro Império e Espanha. Claro. Portanto, não tem qualquer pejo nisso. Claro. E é um cardeal, não é? Já o outro dizia, o Henrique, Paris vale bem uma missa. Exato. Portanto, também mudou de religião. Mas enfim, isso é outra história ainda que a gente lá irá. O que também é de um pragmatismo... É de um pragmatismo bastante grande. Ele que era o líder da Liga Protestante. Exatamente, francesa. A gente já lá irá, mas isso aí é noutra época também. Agora, e noutro tempo e noutro espaço. Mas o que eu queria dizer é que o Mazarino, como aliás, como continuador do Richelieu, ele percebe que para levar uma série de reformas para a frente tem que lançar impostos. Isso é que é o fim, não é? É o fim, não. E aí é que está o grande problema. Ele lança uma série de impostos. Impõe, inclusivamente, uma taxa aos membros dos parlamentos. E essa taxa aos membros dos parlamentos é que não passou e fez a fronda. A fronda dos parlamentos. A fronda dos parlamentos, que é a primeira, não é? E foi difícil, porque o Parlamento não só se recusa a pagar aquilo que o Mazarino queria que eles pagassem, como revogou todos os éditos financeiros. Quer dizer, tudo aquilo que era política financeira foi revogada pelos Parlamentos. Mas vês como numa época de absolutismo, o absolutismo tinha mecanismos de controle. Mas isto não acabou, porque depois o Mazarino mandou prendê-los todos e eles de facto foram presos. Mas entretanto Paris, coisa que também é, digamos, de 20 e 20 anos acontece. Sim, agora, sem tudo à rua, tudo à pedrada e incendiar tudo. Isso é uma coisa que é normal em Paris. E o próprio Luís XIV tem que deixar a cidade, porque senão ia na voragem de o deixou sempre traumatizado. Exatamente. Fugir E depois, com a Paz de Westfália, que não é o tratado, é a paz, que é assinada na sequência desta fronda, é que ele tem a ideia, de facto, de construir Versailles. Versailles, acho que era um pavilhão de caça do pai dele, do Luís XIII, e nós aqui ainda não referimos, mas o pai dele, quando ele morreu quando ele tinha 5 anos, mas o pai dele... ele e a mãe tiveram aquele filho quando já iam com 23 anos de casados. Coisa que levou muita gente na altura e ainda agora, historiadores, a dizer que ele não devia ser filho do Luís XIII. Mas o que é curioso é que logo a seguir a Luís XIV nasceu um irmão, o Filipe de Orleans. É verdade. Portanto, com 2 anos de diferença. Ou seja, eles tiveram 20 e tal anos sem ter filhos e depois de repente... o senhor arranjou um amante. Quer dizer, nós podemos ser pérfidos também, exatamente. Não há? Agora, assim, esta distância já não há herdeiros para virem reclamar a virtude dos seus tetravós. Mas muita gente dizia que ele não era filho. Mas isso também não interessa muito agora, porque sim, quantos reis não terão sido filhos do pai, não é? Sim, sobretudo filhos da mãe eram todos. Sim, isso à partida seriam.
Eram todos. Mas a verdade é que ele, quando faz Versailles, como tu dizes, ele faz aquela obra, aquele corredor de espelhos, tudo aquilo, aquilo é uma coisa desmesurada, não é? O Grand Trianon, o Petit Trianon, aquelas coisas todas que tem Versailles, ele faz aquilo. É uma opulência que esmaga quase. Exatamente. E com esse objetivo. Exatamente, não só com o objetivo de com aquela opulência ele esmagar qualquer nobre, mas também com a vantagem de ter ali a corte toda. Exato. Porque Versailles tinha lugar para aquela malta toda. E como aquilo era festas todos os dias, praticamente, aliás, ele dilapidou boa parte do tesouro, ele dilapidou o tesouro de muitas maneiras, com as guerras, com isto, com aquilo, com os falhanços que teve. Exatamente, quando tu estavas a falar que quando o Mazarin lançou impostos para fazer reformas, exatamente. Isso poderia ser algo que, se tivesse sido concretizado, os súbditos, como eram na altura não existia cidadãos, sim, como é óbvio, poderiam ter sentido essas melhorias. O problema é que grande parte dos impostos que foram cobrados foram canalizados para Versalhes e sobretudo para a sua política externa, porque foi a sua política externa que, quando nós vemos os seus grandes inimigos, e um dos principais foi sem dúvida, os primeiros foi o Sacro Império e Espanha. Exato. Mas depois com Portanto, Espanha... ele está aliado no início, está aliado ao Cromwell. Portanto, exato, a Inglaterra está ao Cromwell, não é? E depois também foi aliado dos Stuarts, só depois quando, a partir de 1688... Aliado, ele protegeu, ele deu guarida ao Jaime II, não é? Sim. Ou ainda ao Carlos II. Ao Jaime, de certeza. Mas o Carlos foi o que esteve à espera quando o Cromwell teve para depois voltar. E voltou. Agora, os principais inimigos no início do reinado eram Espanha e o Sacro Império. Com o Sacro Império a paz foi feita em 1648, exato. Espanha foi depois com a paz dos Pirineus em 1659. Mas a partir daí... E que ele, quando começa, também o rei de Espanha tinha sido rei de Portugal. O Filipe IV tinha sido, terceiro nosso. É o nosso terceiro, é o Filipe IV de Espanha. Que tem um reinado longo ainda, depois de 1640 ainda é rei durante 26 anos, penso até 1666, penso que é por aí. Mas ao fazer a paz dos Pirineus com a Espanha depois entra na tal decadência, tem um rei que é Carlos II, que depois não terá descendência e que será o que motivará a Guerra de Sucessão de Espanha em 1700. Exatamente. Mas com o Sacro Império e Espanha relativamente enfraquecidos, o principal inimigo é de facto o Guilherme de Orange. E porquê? Também por uma questão comercial. Porque a Holanda, apesar daquela dimensão, as Províncias Unidas, nós chamamos Holanda para simplificar. E hoje em dia eles até nem querem mas é Países Baixos. Mas na altura eram chamadas as Províncias Unidas, tinham em 1648 ganho e visto reconhecida a sua independência de Espanha. São os seus principais inimigos justamente também pelo interesse que França tinha no comércio. Porque, como é óbvio, a grande potência comercial da altura era a Holanda. E então, quando Guilherme de Orange, que era statuto da Holanda, portanto, governador da Holanda, torna-se também, por casamento, Guilherme III de Inglaterra, juntam-se as duas maiores potências comerciais da altura, e a Inglaterra ganha também dimensão, não é? Porque a Inglaterra do Stuart não é a Inglaterra do século XVIII, que tem muito mais capacidade comercial, económica e portanto torna-se o inimigo principal. Portanto, a partir daí todas as guerras do Luís XIV na fase final do século XVII são contra Guilherme de Orange, que é o seu arqui-inimigo. Guilherme de Orange já como rei da Inglaterra, sendo que a última é aquela de que nós falámos, que é a Guerra de Sucessão de Espanha, em que Portugal está envolvido também. Está no início, sim. Portugal, aliás, muda de posição também, pois. Muda de posição. Sem ter aquele pragmatismo de que a gente fala. Sim, Portugal era mais, espera aí, como é que eu fico? De que modo é que eu consigo aguentar melhor as posições, Brasil, sobretudo, na altura, sim, não é? Brasil que era que era a joia da coroa, não é? E Portugal muda de posição. Porque aí nós... Aliás, antes disso mesmo, o Luís XIV esteve, como se diz em português corrente, à bica de se casar com a Catarina de Bragança. Se bem que eu acho que isso foi mais aí para obrigar os espanhóis a... O Mazarin andou a vender a ideia que ele ia casar-se com a Catarina de Bragança. E depois os espanhóis viram aquilo e metem-lhe a Maria Teresa. Mas eu acho que foi o isco para ele se casar com a Maria Teresa. Pode ter sido. Agora, o que mas é verdade... Podes fazer um filme para a Netflix com isso, que agora está muito na moda. Ele já tem na Netflix, tem uma série sobre Versalhes. Luís XIV, numa fase inicial, foi muito próximo dos portugueses. Aliás, quando os portugueses em 1640, quando da restauração, não era Luís XIV, Richelieu,
incentiva, como é óbvio, e apoia Portugal a uma separação de Espanha. E ele estava a tentar fazer o mesmo na Catalunha. E ele estava a tentar fazer o mesmo na Catalunha, mas ainda rechilhou. E Luís XIV, já com Luís XIV, uma prima de Luís XIV casa-se com o nosso Afonso VI. Ou seja, a influência francesa, o chamado Partido Francês na corte portuguesa, era grande. Era forte. Esta nossa ideia que temos de uma, e já falámos aqui várias vezes sobre a aliança com os ingleses, esta ideia de uma aliança ininterrupta desde o século XIV é quase tão falaciosa como aquela ideia de uma permanência em África durante 5 séculos de costa a contracosta. E verdadeiramente a influência inglesa em Portugal torna-se ininterrupta a partir de 1703 com o Tratado de Methuen, e isso é o momento em que Portugal muda de sentido na Guerra de Sucessão de Espanha. Exatamente, porque faz um tratado comercial que acha vantajoso, bem, é sobretudo vantajoso para os ingleses, isso é verdade, mas Portugal também o acha vantajoso e muda. Agora, quando nós entramos na sucessão de Espanha, na Guerra da Sucessão de Espanha, que também não se percebe muito bem o que é que a gente lá anda a fazer, porque não tínhamos nenhum interesse muito claro. Mas era praticamente impossível não desenvolvermos por sermos tão próximos de Espanha. Pois, não é? E toda a gente estava metida, quer dizer, toda a gente estava metida na Guerra da Sucessão de Espanha. Todas as potências que entraram foi para obter. Mas não me parece que a gente tenha obtido alguma, por acaso, da Guerra da Sucessão de Espanha, ao contrário do Luís XIV. O Luís XIV conseguiu, não é? O Luís XIV conseguiu lá meter a sua dinastia, sim. A sua dinastia. Mas na Guerra de Sucessão de Espanha, os franceses, nessa altura, tiveram o máximo do seu poder militar, não é? Sim, conquistaram Viena, por exemplo, que era a capital dos Habsburgo. Aliás, Henrique, e só foram derrotados pelo Duque de Marlborough, o antepassado do Churchill. Exatamente, mas o Duque de Marlborough, Blenheim. Exatamente. O Duque Blenheim, o Duque de 1704. Mas o Duque de Marlborough, deixa-me aqui contar uma história só divertida. O Duque de Marlborough tem uma canção em francês que é muito engraçada, que é, eles chamam-lhe Marlborough. Marlborough s'en va en guerre, Mirabeau, Marlborough s'en va en guerre. E a música disto é a mesma do For is a Jolly Good Fellow, que vai para a Inglaterra e muda de letra. É adaptado o For is a Jolly Good Fellow. Marlborough s'en va en guerre, Marlborough s'en va. Quer dizer, desculpa lá que eu puxo muito para a música, não é? Não era do Jean-Baptiste Lully, que é de autor desconhecido, mas é engraçado porque uma música que hoje nós identificamos como inglesa, sim. Completamente inglesa. Aliás, mas se tu ouvires uma peça do Beethoven chamada A Vitória de Wellington, que é dedicada à Vitória de Wellington em Vitória, em Vitória, Espanha. Ele, na composição musical, quando faz avançar os dois exércitos, digamos o francês e o hispânico ou inglês, que era basicamente inglês, ele, para simbolizar a aproximação do exército francês, ele põe este trecho musical. E para simbolizar a aproximação do exército inglês, põe aquele Britannia Rolls Away. E na altura, portanto, na altura do Beethoven, isto é 1800 Sim, é tempo napoleónico. 1800 e qualquer coisa. E, na altura, ainda esta música era francesa. Hoje em dia ninguém diria. E em relação à Guerra de Sucessão de Espanha, há outro dado curioso. Isto é o meu contributo para a Guerra de Sucessão de Espanha. Mas há um outro dado curioso sobre a Guerra de Sucessão de Espanha. É que esta guerra, a determinada altura, está num impasse. É uma guerra que dura 13 anos e fica num impasse. E esse impasse resolve-se quando o candidato a Habsburgo, também para os nossos ouvintes perceberem, a Guerra de Sucessão de Espanha, Carlos II morre sem descendência. Exatamente. Ainda nomeia um candidato a um sucessor, mas que morre com varíola, portanto, que era um príncipe da Baviera, que seria mais inócuo, e depois é uma disputa entre Bourbons e Habsburgos. Agora, no caso dos Habsburgos, o candidato era o filho segundo do imperador Leopoldo I e irmão do imperador Leopoldo II. Exato. E este imperador morre. Portanto,
portanto, Carlos sucede-lhe. A maioria das potências que apoiavam a candidatura a Habsburgo dá um passo atrás, porque então seria concentrar nos Habsburgos novamente a coroa do Sacro Império e a coroa espanhola, que era o regresso a Carlos V. Certo. Portanto, é a partir daí, quando Carlos de Habsburgo, que seria o futuro imperador Carlos VI, o pai da imperatriz Maria Teresa, se torna imperador do Sacro Império, que estão criadas as condições para estabelecer uma paz. Que é uma paz que para nós hoje em dia, que também estamos num contexto de uma guerra na Europa, nos parece algo completamente absurdo, porque é baseada também nestas ideias todas, tipo, eu ganho, portanto andamos aqui a fazer um corte e costura de territórios. A ideia era deixar Espanha, separar os Países Baixos de Espanha, o norte de Itália. Exatamente, aliás, com reis diferentes. Saboia, que aliás o Ducado de Saboia é importante nesta... Sim, estrategicamente fundamental. Guerra. É tão importante como Portugal, quer dizer, não é de primeira importância. Tem valor estratégico. Tem valor estratégico. E eles, aliás, eles também, como Portugal, também mudaram de lado. Exato. Exatamente, foram as duas potências, digamos, dizer assim. Que andaram ao quem dá mais. Portugal e Saboia, para quem não sabe, Saboia é mais ou menos ali naquela região. É o Piemonte. Não é bem, é mais a norte, não é? Turim, é mais Turim. É Turim, é Piemonte, sim. Mas também há uma Saboia francesa, também, pois é. L'Haute Savoie. Depois, no tempo de Napoleão III, também Nice também passou ali de um lado para o outro. Isso são outros tempos. São outras questões. Mas estas pazes, sobretudo a partir de Westfália, não tanto a paz do Utrecht, mas sobretudo Westfália, depois o Congresso de Viena, são feitas segundo este princípio do equilíbrio entre as potências. Ou seja, a ideia sempre foi equilibrar os poderes na Europa, que foi o que Westfália fez pela primeira vez. E temperar, no fundo, e não deixar que nenhum poder fosse hegemónico. Mas tu concordas que isto é muito confuso, ou seja, quer dizer, não, a gente quando vai ler esta parte da história fica todo baralhado, porque eles são todos primos, quer dizer, digamos assim depressa, eles são todos mais ou menos primos entre eles, é como na matemática os primos entre si, não é? Não são primos perfeitos, mas são primos entre si, e depois, porque um é primo do outro, que é primo do outro, que é primo do outro, que é casado com a outra, que é... Isto mal comparado são quase partilhas, não é? Morreu Carlos II sem sucessor e depois quase partilham a sua herança. E é muito confuso, porque há permanentemente mudanças de lado e mudanças de posição, e depois o Luís XIV tenta fazer uma paz a Putin, digamos, que é, está bem, então a gente entra em paz, mas tudo o que a gente conquistou fica para nós. Quer dizer, e os outros dizem, não, desculpa lá, não pode ser, que é exatamente o que o Putin estava, os adeptos do Putin tentam fazer na a primeira guerra do Luís XIV foi justamente por dizer, que chamou a Guerra da Devolução. Exato, por reivindicar os Países Baixos, exatamente por dizer que o dote da Maria Teresa, da sua mulher Maria Teresa da Áustria, não foi pago. Portanto, ele evocou... E não foi? E não foi. e dizer que ela, como filha de um primeiro casamento do seu pai, não poderia ser prejudicada em relação ao irmão, que era do segundo casamento, apesar da lei sálica, que é sempre favorável. E que eu não sei se em Espanha ainda existe ou se não existe, foi revogada. Nós já falámos sobre isso, mas agora foi revogada. Mas tu tinhas razão que no tempo de Fernando VII foi exatamente o que deu a Guerra Civil Espanhola, foi por uma questão que teve a ver com a lei sálica. A lei sálica em Espanha, que no nosso caso nunca existiu, mas em Espanha existiu até já este século. Mas, por exemplo, em Castela não existia. Não existia porque Isabel a Católica foi rainha. Em Aragão existia. Mas Aragão impôs a Castela. É sempre assim. Mas há aqui uma coisa que eu acho também, digamos, interessante, que é o Luís XIV, que andou sempre metido nas sucessões de Espanha, e não só, porque também na Flandres e nas Províncias Unidas e no Sacro Império e tal, andou sempre metido nessas coisas. Depois ele próprio não deixa um sucessor muito claro. Pois. Ele próprio tem uma dificuldade total quer dizer, não há um sucessor claro à partida de Luís XIV, quer dizer, é claro que acabou por ser o Luís XV. Era claro, não era, ele era claro porque era descendente direto por varonia. Sim. Ele era o bisneto. Portanto, é o único caso conhecido, pelo menos que eu conheça, em que é o bisneto que suceda ao... O filho e o neto já tinham ido. Tinham morrido. Aliás, por o seu reinado ser tão longo, ele morre com 77 anos. O neto mais velho ou é de varíola ou de sarampo, não se sabe ao certo, mas é qualquer coisa que deixava marcas vermelhas na cara, porque era o que ele tinha. E morreu em 1712. Depois, o filho, que era o Duque da Bretanha,
O filho Luís, do Luís XIV era o Grande Delfim. Era o grande, que era o Luís também. Eles Eram são todos Luís. Luíses, são todos. E também morreu da mesma maneira. Deve ter sido o filho a pegar ou qualquer coisa. Pois a varíola morreu naquela pouco altura depois. era... E por fim fica o Duque de Anjou, que é o tal bisneto, não é? Não, o Duque de Anjou é neto. É neto. Mas o Duque de Anjou foi o Filipe de Anjou, que é o que vai para a Pois. Espanha. E Vai para a Espanha com a condição de renunciar a qualquer direito ao trono francês. exatamente. Mas isso já era neto, mas não era o neto mais velho. Ou seja, o Grande Delfim tem o filho, que eu penso que era o Duque de Borgonha, portanto que era o neto mais velho de Luís XIV, e eles todos vão ter descendência. O filho mais velho, que era o Grande Delfim, Tem como filho o Duque de Borgonha. exatamente. O Luís Duque de Borgonha, que é o neto mais velho. Que é o neto mais velho. Também morre de sarampo e não sei o que e tal. Mas esse, como já tinha um filho, E tem um que é o filho futuro Luís que é o XV, Duque da Bretanha. Que é o mas Luís. a sucessão continua por aí. Pois, Por isso é que é o Luís, que também morre da mesma coisa. E por fim há o Duque de Anjou, que é o filho mais novo do Duque da Borgonha, bisneto do rei, que é aclamado Delfim de França, como tu disseste, aliás, mesmo agora, porque o mais velho, digamos, o irmão mais velho deste vai para a Espanha. O que vai para a Espanha é neto do Luís XIV. É o neto. É neto ou bisneto? É o neto, é o filho do Isto é grande. que eu digo que isto é difícil. É difícil. estás a ver? Não, é o filho Baralho. do Grande Delfim. O Grande Delfim tem dois filhos. O mais velho, que é o Duque da Borgonha, depois tem um filho que é o futuro Luís XV. Certo. E o segundo filho do Grande Delfim é o Filipe de Anjou, que é o primeiro rei dos Bourbons Dos espanhóis. Bourbons espanhóis. Sim. E o segundo, Não, depois já não há mais. Depois este com aqui já está. Pois, está porque bem. o Luís XV, já chegámos ao Luís XV, já chegámos ao Luís XV. E o Sempre Luís pelos XV primogénitos. Tem o E Luís depois- XVI que acaba na. que é neto também. que é neto e acaba na guilhotina. E acaba na guilhotina. Pronto, Exatamente. portanto, com tudo isto, Ou seja, há aqui uma ou seja, continuidade, sem dúvida. O Luís XIV é sem dúvida, aliás, quando nós pensamos em rei, deve ser quando nós na nossa cabeça temos 2 ou 3 nomes de reis da Europa e sobretudo desta sim, ele é o época. mais conhecido. Ele é, penso eu, aquele que vem imediatamente à cabeça. Foi um rei que contribuiu, no fundo, de certa forma, para a centralização, com tudo o que isso tem de bom e de mau em França, que para os seus súbditos não foi um rei que pensasse neles, como é natural, até porque a maior parte dos impostos foram gastos em guerra, e no fim de contas, até que ponto é que o seu reinado foi um reinado com um balanço positivo? Ele conseguiu um outro intento, que foi derrotar os seus arqui-inimigos, os Habsburgo, e pôr o seu neto, num ramo secundogénito, no trono espanhol. Exato. Agora, para os franceses, Foi uma desgraça. foi uma porque ficaram desgraça, falidos. porque ele lançou as bases de um Estado falido, que depois continuou na regência com o Duque de Orleans e que depois se manifestou de uma forma E clamorosa já agora, na fase final do século a XVIII. regência do Dr. Orleans também tem muito que se lhe diga, não é? Não foi esse que leu o testamento tão baixinho, tão baixinho, tão baixinho que ninguém ouviu. Salva o nome dele. Sim, salva E o nome foi- dele. que o gritou e foi ali aclamado regente. Aliás, porque a ideia de Luís XIV era nomear como regente e, aliás, como uma espécie de tutor do futuro Luís XV, ou do já Luís XV, um seu filho bastardo, o seu Que era filho o natural. Luís Augusto. Luís Augusto. O Duque de Maine. O Maine. Filipe de Orleans é que conseguiu manobrar de forma a ficar regente. Exatamente, mas ficou assim, não é? Leu no Parlamento o testamento do Luís XIV de uma forma em que ninguém ouviu Só salientou absolutamente o seu nada, nome. salvo o nome dele, porque Só o seu ele, nome. ao mesmo tempo que lia tudo muito baixo. Isto é uma coisa hoje que acho que nem o mais demagogo dos políticos Se lembraria de uma fazer. coisa desta. Ou se lembrar, estávamos aqui para o chamar à razão. Na altura não. Sim, bem, isso na não altura era. também já havia, não é? Mas enfim, ele fez muita coisa também, o Orleans, que foi que acabou com os impostos todos, não é? E aquelas coisas todas para ser popular. Não, mas isso foi um caldo. Não só França ter acabado o reinado de Luís XIV arruinada, Pois. como a ineficiência, que nós também falámos aqui Sim, do da episódio da Revolução Revolução Francesa, a ineficiência da cobrança de impostos em França. E depois, então, quando foi da Guerra dos 7 Anos e da perda da maior parte das colónias francesas, sobretudo na América do Norte, então entornou completamente o caldo. Agora, tal como tu disseste, aquela ideia dos canais, que foi uma ideia, não só a proteção às artes e ciências, como aquela ideia dos canais,
não só o do Midi, como uma série de outros canais depois no século Sim, XVIII. sendo comediante mais importante. Antes dos comboios e antes dos comboios a vapor, a grande ideia francesa era de ligar França toda, aliás, pelos próprios rios que tem, por ser navegável por canais, foi algo que ficou e isso foi positivo. E lá está. E lá está. Henrique, ficamos hoje por aqui. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Martins. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.